AD Perus, há 72 anos, abençoando o Brasil. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Confesso aos irmãos que para mim é um motivo de muita alegria de nesta noite poder estar aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Palavra que nos dá vida, palavra que nos alimenta, palavra que nos conduz dia a dia e que é ela quem nos fortalece. E eu quero aqui, desde já, agradecer o pastor, presidente, doutor Elias Cardoso, a nossa irmã missionária Lígia, pastor Jeremias, e a todos os demais obreiros, e a igreja, por esta grande e rica oportunidade que tem me concedido. Quero ler aqui dois lugares na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A primeira é no capítulo 1, os versículos 16 e 17, e já vamos adiantar também a segunda, que é no capítulo 11, versículo 33 ao 36. A leitura é pequena, né? Mas nos traz um grande gozo, uma grande alegria para nós entendermos. Então, vamos ler aqui juntamente. Eu vou ler um versículo, os irmãos, leia o seguinte, por gentileza. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque dele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. 11:33. Ó profundidade das riquezas. Encontraram? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o evento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quero fazer uma breve oração, irmãos. Me ajudem, por favor. Deus Altíssimo, louvado seja o teu nome. Te agradecemos ao Senhor por esta rica oportunidade. Deus querido, que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações nesta noite. Deus, nos ajuda, Senhor, porque ela é alimento e é vida para nós, Senhor. Tudo concorra para a tua glória e louvor, em nome de Jesus, o teu Filho amado, o qual vive e reina para sempre. Amém. Irmãos amados, eu tenho, por favor, pode se assentar, me desculpe, estou um pouquinho destreinado, né? Os irmãos tenham paciência comigo, eu quero ser pontual naquilo que foi combinado comigo, mas os irmãos orem para que tudo concorra bem nesta noite. Então eu quero aqui, irmãos, dizer que o culto nesta noite, tudo concorre para esta pregação, não é mesmo? Falou da crucificação de Cristo, falou do sangue de Cristo, falou da graça de Cristo, falou da justiça de Cristo. Então parece que tudo concorre desta maneira. Para expressarmos um pouquinho desta graça maravilhosa, desse evangelho poderoso que Paulo descreve. Então eu queria aqui rapidamente, né, fazer assim, uma breve introdução. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo mais ou menos no ano 57 do nosso ano de Cristo, né, depois de Cristo. E ele não conhecia pessoalmente a igreja. Ele possivelmente estivesse em Corinto, e ele escreveu esta carta. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Servo, lá no grego é doulos, e quer dizer aquele que está pronto para servir o seu Senhor. Então ele estava pronto, ele estava sempre em prontidão
para servir a Cristo naquilo que ele foi chamado. Depois ele vai dizer aqui que este chamado não foi por homem nenhum. Lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que ele foi chamado para apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, quem ressuscitou dos mortos. E nós conhecemos muito bem a história do apóstolo Paulo, que está lá em Atos, o capítulo 9, que ele perseguia a igreja do Senhor, e ele dizia que traria aquela igreja maniatada, acorrentada, não importasse, ele cumpriria conforme determinado. Mas ele não tinha o conhecimento de Cristo. Ele se julgava zeloso pela lei. Ele não tinha esse conhecimento. E diz que ele saiu ao caminho e com este propósito. Mas ele teve o encontro com Jesus Cristo, irmãos. E isso aqui é maravilhoso. E Jesus Cristo, então, o separou para que ele, então, fosse o seu apóstolo que levaria a mensagem aos gentios. E ele teve toda essa transformação, os irmãos sabem perfeitamente a sua história. E o interessante, irmãos, é que às vezes nós queremos colocar alguns argumentos com Jesus Cristo, né? Nós percebemos que Paulo, quando ele cai, ele fica cego temporariamente por 3 dias, e Jesus apresenta-se para Ananias, e fala: Ananias, vai lá na rua direita. Lá está lá o Paulo, na época era Saulo, né? Que no grego quer dizer Saul, e que ele tinha também o nome de Paulo, e Ananias justifica: mas Senhor, este homem estava perseguindo a tua igreja. Como que se Jesus Cristo não tivesse esse conhecimento? Mas Jesus falou: não, Ananias, vai lá. Importa que agora ele me sirva, e ele se dedique à minha obra até o final de sua vida. E ele não se importava. Ele falou: é importante que ele saiba que eu sou Jesus Cristo, o Senhor, e é ele mesmo que foi escolhido. E acabou, irmãos. Às vezes nós buscamos alguns empecilhos, como que se Deus não conhecesse ninguém, não conhecesse nada, e nós colocamos todos aqueles obstáculos, mas graças a Deus que Deus conhece a cada um de nós. Ele fala que foi separado para o Evangelho de Deus. Né? Que Evangelho é este? Jesus Cristo, prometido por intermédio dos profetas e nas Sagradas Escrituras. Era este o Evangelho que ele está falando. Seu filho que segundo a carne, descendente de Davi, segundo a carne, mas designado Filho de Deus, com o poder segundo o Espírito de santidade, ou santificador, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele está falando que este Evangelho é Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por isso. E ele fala aqui que ele recebeu a graça e o apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais estavam de Roma, também para serem de Jesus Cristo. Ele está falando nesta carta que era do mundo todo e também de Roma. Agora o endereço desta carta. E ele fala, e ele então saúda, né, os amados com a graça e paz da parte de Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Graça, no grego, quer dizer caris, que significa imerecido favor. E paz, no hebraico, quer dizer shalom. Então, nós temos o seguinte conceito: graça e paz, este cumprimento. A graça de Deus é seu livre amor e seu imerecido favor aos homens, dado mediante Cristo. E agora a paz. A paz de Deus é o bem-estar que os homens desfrutam mediante a sua graça. Maravilhoso isso, profundo isso. E por isso nós podemos chegar a Deus, por esta graça imerecida e pela sua paz. Então ele vai entrar aqui, o apóstolo Paulo, ele vai falar um pouco do amor de Deus, né, pelos cristãos em Romanos,
e o desejo dele de vê-los. Ele falou que ele não conseguiu ir vê-los, ele tinha um profundo desejo, mas que havia sido impedido por algumas vezes. Mas ele aguardava que fosse lá. E neste momento que ele fosse lá, ele queria compartilhar com os irmãos. Ele queria sentir a alegria com os irmãos. Ele queria dividir o fruto de cada um com o outro, nesta alegria. Por quê? Porque ele queria conhecer esta igreja de Jesus Cristo. Então aqui no capítulo 1, aí no versículo 16 e 17, o qual nós lemos, que ele fala, não me envergonho do evangelho de Cristo, ou não me envergonho do evangelho de Deus, Ele quer dizer que, segundo aqui, não me envergonho do evangelho de Deus, porque é o poder de salvação de todo o que crê, primeiro do judeu. Por que primeiro do judeu? Porque o judeu foi um povo especial, escolhido por Deus, eles conheciam o Senhor, Jesus Cristo era judeu, e esse evangelho, então, primeiramente era ele. Jesus Cristo, quando esteve com ele, falou, olha, este evangelho, primeiramente, ele veio para a casa de Israel. Nós temos uma passagem quando uma mulher, com a filha endemoniada, ela chega para Jesus e fala, Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. E seus discípulos querem impedir com que ela continue pedindo, mas Jesus volta para a mulher e fala, olha, primeiramente, não é permitido que se deite os pães aos cachorrinhos. Mas a mulher, insistentemente, ela diz, Senhor, os cachorrinhos também comem da migalhas que cai da mesa do Senhor. E ela tinha essa certeza, irmão. E Jesus viu tanta fé naquela mulher, que ele então curou a menina e disse que ela estava salva. E este evangelho, então, primeiramente era para os judeus. Depois ele fala o grego. O grego aqui, a palavra, ela quer dizer o seguinte, a todos os gentios, extensivamente, a todos, onde chegou até nós. E fazemos parte desta igreja do Senhor. Mas o interessante, irmãos, de tudo isso, é que Paulo vai descrever, primeiramente, a respeito da situação do homem. Ele vai aqui dar uma breve descrição. Ele vai falar ainda no primeiro capítulo, ele vai falar no versículo 18, e vai dizer assim, a ira de Deus, revelada do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Primeiramente, Paulo vai trazer um quadro, um cenário daquilo que é o homem. Como o homem se encontra diante de Deus. Sem a misericórdia, sem a graça do Senhor. Qual que era o estado do homem? Então ele vai dizer aqui, que o homem, ele está totalmente entregue. Entregue o quê? Aos desejos perversos dos seus corações. O homem, ele não acreditou em Deus, ele fez com que a verdade de Deus fosse mudada em mentira, ele não acreditou no Senhor, ele desprezou a palavra de Deus, e ele então, Deus os entrega aos seus sentimentos de imundícia dos seus corações para desonrarem seu corpo entre si. Veja só, primeiro passo, Deus entregou esses homens para desonrarem o seu corpo em imundícia entre si. E ele vai falar aqui, tudo porque mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E por causa disso, ele vai falar novamente, os entregou Deus a paixões infames, tanto homens como mulheres foram abandonados e cometeram torpezas, recebendo em si mesmo as merecidas punições. Tudo que o homem sofre dentro da sua escravidão é punição de Deus. Isso é merecimento.
Mas será que Deus, então, simplesmente não olha para isso? Não. Paulo está descrevendo aqui a situação do homem. Como o homem se encontra diante de Deus sem Jesus Cristo, como o homem está. E ele vai falar mais uma vez aqui, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, mais uma vez, os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí vai falar aqui, cheios do quê? De toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esta é a situação do homem sem Deus. Paulo está escrevendo como que o homem se encontrava neste momento. Vejam só, irmãos. Aí, ele descreve mais um grupo. Ele vai falar agora são os homens que estão nessa situação. Depois ele vai falar dos moralistas. Os moralistas são aqueles que sabem realmente que estão errados, que tudo aquilo que estão fazendo realmente contra a vontade de Deus, mas que por eles serem simplesmente moralistas, não querem dizer nada, porque eles fazem as mesmas coisas. Então, só ser moralista também não resolve. E Paulo aqui vai descrever também agora sobre um terceiro grupo, que ele vai falar aqui dos religiosos. E aqui, então, ele traz os judeus em cena. Ele fala, os judeus se repousavam na lei e se gloriavam em Deus, conhecia a sua vontade e aprovava as coisas excelentes, eram instruídos na lei, e eles estavam, então, persuadidos que eram guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor e ignorantes, mestre de crianças, tendo a lei a forma de sabedoria e da verdade. Aí ele vai escrever mais abaixo, tu, pois, que ensinas a outrem e não te ensina a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar, furtas, que não deve cometer adultério, e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas o templo, tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. São os religiosos, tinham conhecimento de Deus, conheciam a lei, liam a lei, mas não praticavam a lei. Será que isso poderia trazer para os nossos dias de hoje, essa religiosidade? Pois, olha só, a grande preocupação que trazia isso. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Todo esse comportamento, todo esse conhecimento, e por eles não praticarem, e realmente fazerem aquilo que conhecia, fazer ao contrário, apenas dizia, não faça, mas na verdade faziam, justamente o contrário que eles conheciam, eles estavam blasfemando o nome de Deus. Por isso que é importante nós termos um conhecimento e não sermos apenas religiosos. Não é mesmo? E esse intento dessa religiosidade, quem tem que fazer o exame de nós, somos nós mesmos, irmãos. A palavra é pregada, a palavra é falada, mas quem vai fazer esse autoexame somos nós. Porque a aparência só não quer dizer nada. Conhecimento não quer dizer nada. Mas quem vai fazer esse autoexame é cada um de nós. Então, cada um de nós é que temos que ver se somos religiosos ou se somos verdadeiros, né, diante de Deus. E ele, então, vai encerrar aqui no capítulo 3, ele vai falar assim, que todos, indistintamente, toda a humanidade, os moralistas e os judeus, todos estão em pecado. Todos. Eles eram pecadores
e não importava. Ele chega à conclusão que todos estão debaixo do pecado, tanto os judeus como os gregos. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem enganos. Veneno de víbora está nos lábios. A boca eles a tem cheia de maldição e amargura. Pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Mas que cenário triste, irmãos. Que situação do homem, um cenário assim, desagradável, desalentador, sem escape, todos no pecado, todos estão na condenação. E ele fala que todos quanto estavam desta forma, eles estavam condenados à morte. E não somente estes, como aqueles que aprovavam as coisas que eram feitas dessa forma. Mas, irmãos, graças a Deus por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a história não termina aí. A história não termina aí. Porque Paulo vai dizer aqui, em Romanos, capítulo 3, versículos 21 até o 31, aí que conta essa história. A justificação pela fé em Jesus Cristo. A solução dada a esse problema. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem a glória de Deus. Algumas traduções foram destituídos da glória de Deus. Aqui fala, carecem a glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é a justificação, irmão? O que significa essa palavra justificação? Justificação é uma palavra florense que ela tem o seguinte sentido de isenção, absolvição, libertação. E vejam só a diferença dessa absolvição diante daquilo que nós temos aqui na terra. Há uma diferença grande, porque aqui na terra, quando alguém responde um processo, ele cometeu algum delito ou não, ele é absolvido ou condenado, não importa. Quando ele cumpre a sua pena, ou quando ele é absolvido, tudo bem, perante a sociedade ele já cumpriu o seu papel. Mas, se surgir algum problema, lá no meio jurídico, mas esta pessoa já respondeu por isso, hein? Se ela está novamente suspeita, essa pessoa já respondeu por isso, hein? Ou se ele cumpriu a pena, esta pessoa já cumpriu a pena, hein? Mas a justificação de Deus não, irmão. A justificação de Deus é assim, ó. Jesus Cristo, pelo seu sangue, lá na cruz do Calvário, Ele purificou o homem, limpou de todo o pecado, o santificou. A partir deste momento, qualquer um de nós que aceitamos a Cristo, não importa o seu passado, como foi tão negro, mas o importante é quando você aceita a Cristo. A justificação imediatamente ocorre, você está limpo perante o Senhor. Tudo o que aconteceu já se passou.
Ele diz que todo o seu pecado ele lança lá para trás de si, no mar do esquecimento. Você está santificado, limpo, pelo sangue de Jesus Cristo lá no Calvário. E o que nós fizemos para merecer isso, irmãos? Nada. Os irmãos já pararam e pensaram nisso? O que nós fizemos para merecimento? Nada, irmãos. Por isso que é o favor imerecido de Deus. Por isso que nós recebemos isso, pela sua graça. Graça, favor imerecido, justificação, purificação da nossa vida. E lá no capítulo 5 ele vai dizer: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Olha só o que essa justificação nos trouxe. Paz com Deus, irmãos. Será que nós podemos entender isso? Paz com Deus. Não tínhamos paz com Deus. Deus não era nosso inimigo, mas nós éramos seu inimigo, queridos irmãos. Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que isso é a justificação, né? E ela nos traz o seguinte benefício: primeiro, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé, olha só, pela fé, somente pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esperamos a vinda de Jesus Cristo. E esta glória que o homem perdeu, que estava lá no princípio e que foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Agora tem essa esperança dessa glória. Segundo, ele vai falar aqui, enquanto não ocorre esse momento que Jesus Cristo vem, devemos nos gloriarmos também nas próprias tribulações, sabendo que ela produz perseverança, e ela experiência, e a experiência esperança. Perseverança quer dizer, não desisto. Jesus Cristo me justificou, Ele me purificou, estou no caminho certo. A tribulação vem, as lutas aparecem, mas eu estou firme, perseverando no Senhor. E ela nos produz experiência, irmãos. Amanhã nós podemos dizer, olha, eu já estou experiente no Senhor. Ele não veio ainda, mas estou aguardando. As lutas vêm, mas eu continuo. Por quê, irmão? Porque ela produz esperança, irmãos. E a esperança está acesa nos nossos corações. Essa esperança, irmãos, ela não nos traz confusão. Mas será que Jesus Cristo vem? Está demorando, Senhor. As lutas, as dificuldades, as tribulações, está demorando, não, mas ela não nos deixa confuso, não, irmãos. Ela nos dá esta confiança. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então é maravilhoso, irmãos. E ele continua aqui falando, não viveremos confuso, a esperança não deixa, porque conhecemos o amor de Deus, olha só, que foi derramado aos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Temos certeza disso porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, olha só, éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, pelo justo não, pelos ímpios, porque justo não precisa, né, irmãos? Por um justo, dificilmente alguém morre, ele fala. Mas, por uma pessoa boa, alguém se animaria em morrer. O amor de Deus por nós é provado, pois sendo ainda pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu por nós. Agora seremos salvos da ira, pois fomos justificados pelo sangue de Cristo. Sendo nós inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho. Agora reconciliados, seremos salvos pela tua vida. Olha só, o que ele está dizendo? Por um justo, ninguém é capaz de morrer. Por um amigo, talvez alguém usa. E pelo inimigo? E pelo inimigo, irmãos? Éramos pecadores, inimigos de Deus, longe do Senhor. Mas ele diz que Jesus Cristo olhou para nós.
Nós podemos ver um salmo maravilhoso que fala que Deus é exaltado no céu, Ele tem o céu como um trono e a terra como o escabelo dos seus pés, mas Ele se levanta e curva para ver a terra. Isso quer dizer que Ele é misericordioso, irmão. Isso, Ele é misericordioso, irmão, para conosco. E Ele fala que Ele pega o homem lá do monturo, do lixo, onde nós estávamos, mortos nas nossas ofensas e pecados, lá no monturo, nos tirou de lá e nos colocou sentado entre príncipes. Nos deu esta oportunidade, esse privilégio maravilhoso que não temos em lugar nenhum. Graças a Deus por nosso Senhor. E nos gloriamos não somente nisto, mas também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo descreve que o pecado veio de um só homem, e a salvação também. E pela desobediência de um só homem, muitos tornaram pecadores. E por meio da desobediência, e por meio da obediência de um, que é a graça sem lei, muitos tornarão justos. Porque ele vai falar que veio a lei que avultasse a ofensa. Porque a lei apontava apenas que dizia que era pecado. Não roube, não mate, não furte, não cobice. Mas ela não podia fazer nada com o homem. Ela não tinha força para que o homem mudasse o seu caminho, para que o homem mudasse a sua vida. Então ele via que ele era pecador e estava morto no seu pecado. Mas diz que Jesus Cristo vem agora sem a lei. E Ele então nos justifica perante o Senhor. Veio a lei, então, e essa lei avultou a ofensa. Mas Ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Estamos livres do pecado. Alguns podem dizer assim, já que então, já que o pecado, quanto mais pecamos, a graça de Deus abunda, então vamos continuar no pecado, para que ela cresça mais ainda. Não, agora não vivemos mais no pecado. Os nossos corpos agora não podem ser oferecidos ao mundo. Pelo contrário, nós temos que oferecer ao Senhor. Agora vivemos novidade de vida. O pecado não pode reinar em nosso corpo mortal, nem oferecemos nossos membros como ofertas e instrumentos de iniquidades. Antes oferecemos a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, irmãos. Tende o vosso fruto para a santificação. Isso é muito importante. E por fim, a vida eterna. Porque ele fala, porque o salário do pecado é a morte. Olha, irmão, que tristeza. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para o nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 8 ele vai então engrandecer o Senhor. Ele vai falar agora aqui que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou ou nos livrou da lei do pecado e da morte. Né? E ele vai falar agora aqui mais embaixo, ele vai continuar dizendo aqui que agora, com isso nós temos prova, irmão, do amor de Deus em nossas vidas. Aí ele faz as seguintes perguntas, e é onde nós estamos assegurados. Que diremos, pois? Que diremos, pois, a estas coisas, ou à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode, irmãos, levantar acusação contra aqueles que creem no Senhor? Aquele que não poupou seu próprio Filho antes por todos, nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Éramos inimigos, estávamos longe. Jesus não poupou seu Filho, entregou por nós, e Ele morreu por nós. E se Ele fez isso por nós, quando não merecemos nada agora, que somos seus amigos, reconciliados com Ele, não nos dará com Ele todas as coisas? Não deixe a sua esperança morrer, irmãos. Não deixe a sua fé ser abalada, mas antes persista. Fique firme nos caminhos do Senhor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E somos justificados, irmãos. Lembra disso. Quem os condenará?
é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, ou do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Estamos prontos para ir até a morte. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Não são todos os dias, é o dia todo. Estamos nesse trajeto, no caminho da morte, é o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem pode, irmão, nos separar deste amor de Deus? Ninguém, irmão, pode nos separar. Ninguém, é inseparável. Aí Paulo então faz essa doxologia. Como entender o Senhor? O homem inimigo de Deus, totalmente entregue à perversidade, totalmente entregue à maldade, tudo aquilo que foi descrito sobre o homem. Ele fala, olha, quem pode entender a mente do Senhor? O amor de Deus é muito grande, irmãos. Nós não podemos entender a mente do Senhor. Não temos como penetrá-lo. Mas, Senhor, porque hoje em dia nós ouvimos tantos isso, né? Esta pessoa, ela era deste jeito, e hoje ela está dizendo que ela é crente, e simplesmente por isso ela vai para o céu. Não dá para entender, irmão. Quantas pessoas julgadas lá no mundo. Quando nós olhamos para a nossa vida, cada um de nós temos uma história, e podemos dizer, o Senhor realmente teve misericórdia de mim. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, eu não sei o que eu tenho para oferecer ao Senhor, mas uma coisa é certa, Ele é misericordioso, e foi Ele que nos livrou. Este evangelho que Paulo está dizendo é um evangelho poderoso. Esse evangelho é aquele que libertou um homem que tinha legião de demônios no seu corpo, e que Jesus atravessara o mar para ir a Gadara, e quando chegou lá, logo de imediato teve esse encontro, Jesus Cristo. Ele olhando para Jesus, ele logo gritou, quem é o Senhor? Senhor, por que vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus falou, sai dele. E diz que toda a multidão, vendo todo o alvoroço, foi até ele. E aquele homem que tinha legião de demônios, estava sentado, vestido e liberto. É este Jesus, que quando Jairo vai ao seu encontro e pede para que ele vá à sua casa, que a sua filha de 12 anos está à morte. E Jesus falou, vamos lá. E no trajeto, uma mulher vem e toca, e ela é curada. E quando ele está falando com aquela mulher, chega alguém lá da casa de Jairo e diz, Jairo, a sua filha acabou de morrer. Que desespero, né, irmãos? Não incomode o mestre. Mas Jesus falou, não, nós vamos lá, Jairo, que nós vamos fazer esta obra maravilhosa na sua casa. E disse que somente permitiu aos pais, aos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, que entrasse à casa. E lá ele disse à menina que se levantasse. E o chamar dele é Talita Cumi, que quer dizer, era um chamado comum da mãe. Acorda, levanta, está na hora de você levantar. Jesus disse para ela, levanta. E deu a menina para sua mãe. Este Jesus é aquele que descendo para Naim, com a multidão, e uma multidão que vinha em encontro, viu lá um morto. E este morto era um rapaz jovem, e a sua mãe viúva, único filho, talvez fosse até o seu sustento. E diz a palavra de Deus que ele se compadeceu dela. Ela não pediu nada, mas ele se compadeceu dela. E disse, parou o enterro, mandou que o rapaz sentasse. Ele ordenou, a ti te ordeno, senta, levanta. E foi restituída a sua mãe. Este mesmo Jesus
foi quando as irmãs de Lázaro mandam chamá-lo. E quando ele chega lá, Lázaro já havia morto 4 dias. E depois dele encontrar suas irmãs, depois de todas aquelas conversas, ele diz: onde vocês o colocaram? E ele vai até o túmulo. E quando chega lá, ele dá ordem: revolvam a pedra. Dizem que o túmulo era uma escavação que tinha numa rocha, era pequeno, e a tampa lá, a pedra, servia como se fosse uma rolha encaixada. Ele revolvam a pedra. E a Marta, a irmã do defunto, diz: Senhor, cheira mal? Já é de 4 dias. Diz que havia uma crença entre os judeus que até o 3º dia o espírito ficava por ali rodeando, com uma oportunidade de entrar no corpo novamente. Por isso que Marta expressa: já é de 4 dias. Mas Jesus, quando ordena, irmãos, revolva a pedra. Lázaro, sai para fora. Ele ordenou. E esse grande evangelho, irmão, veio até nós. E é com esta mesma voz, que naquele dia, Jesus, quando retornar, chamará cada um de nós. Os que tiverem morto ouvirão claramente o seu nome chamado por Jesus. Eu creio nisso. Pedro, João, Paulo, venham. Essa é a ressurreição. Jesus não é somente o pão que dá vida, mas Ele é a vida. Jesus não é aquele que ressuscita, mas Ele é a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer que tem as maiores dificuldades, mas podemos ver que para Jesus não há problema, não há dificuldade. Mas o que Ele quer entre tudo isso é que você seja salvo e liberto desta vida que você leva, longe dEle. Eu quero dizer para você uma coisa: se Jesus Cristo vier, você sendo condenado, não é por causa dos seus pecados, é mais porque você está rejeitando o perdão de Jesus Cristo. Você está rejeitando esse perdão que te leva para o céu. E nesta noite eu quero fazer um convite para você que ainda não é crente. Você que está aqui, neste local, e que ainda não teve a oportunidade, mas ainda não se manifestou. E eu quero lançar essa oportunidade para você. Veja só, o homem era inimigo de Deus, mas pelo sacrifício de Cristo, Ele fez com que o homem se reconciliasse com Ele. E essa oportunidade é única, não é outra. Só podemos recebê-la pela fé. E se você tem fé que Deus pode libertar você, seja qual for a sua situação, Ele vai fazer isso pelo seu grande amor. Ele quer que você venha. Ele quer que você entenda que uma vez amigo dele, ninguém mais poderá te condenar, ninguém poderá te acusar, mas simplesmente você estará sob os cuidados dele. Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma? Aquele que está nos assistindo, os internautas, se tiverem esse desejo, depois de pode manifestar aqui a igreja, entrando em contato com nossos irmãos aqui, os responsáveis, e tudo seja para louvor da glória de Deus. Não tem ninguém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.